Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói seu amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem evita uma paixão e o seu redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho dos olhos e os corações aos tropeços. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz, com o seu trabalho ou amor. Quem não arrisca o certo pelo incerto, para ir atrás de um sonho. Quem não se permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Viva hoje, arrisque hoje, faça hoje. Não se deixe morrer lentamente. Não se esqueça de ser feliz. Esse texto que começamos é da Marta Medeiros. A morte desperta sentimentos que são difíceis de nomear: angústia, tristeza, dor e luto. Porém, nem sempre ela precisa ser considerada um tabu. Em alguns casos, a despedida com dignidade e respeito à história de cada um trazem alguma leveza ao processo. Esse é mais um episódio do podcast Aspirinials e hoje vamos falar sobre como encaramos essa única certeza que temos na vida. Para isso, convidamos a Laila Valias, que é uma mercadóloga por formação e estuda o mercado da longevidade desde 2015. Depois de cofundar o Hype 50+, ela acaba de dar vida a Jano, que é uma life tech que ajuda a fazer o planejamento do fim da vida. E antes de começar, queria agradecer aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida em planejamento, criação, mídia, digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e, por esse motivo, tem um envolvimento ainda maior com o projeto. É muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E também ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. Laila, é uma alegria tê-la aqui conosco. A alegria é minha, estou muito feliz, estou muito emocionada e com frio na barriga em falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, querida. Meninas, tudo bem com vocês? Maílda, Nath? Tudo ótimo, estou super feliz de discutir esse tema, que é um tema que fala, olha, se tá com medo, se tem alguma questão, enfrenta e vai. Então, tô aprendendo, tô muito feliz. Eu tô ótima lidando aqui com as pequenas mortes e as novas vidas. Tudo certo e feliz de ter a Laila aqui, né? Porque a Laila é a minha millennial predileta. Nossa, milênio predileta. Nossa! Nossa, não, eu permito que ela seja do mundo, que ela é. Mas assim, né? É minha millennial predileta. Então, tô feliz que ela tá aqui com a gente, ainda mais para falar desse tema que eu acho que a gente tem que, né? Tem que encarar. Temos que encarar. Porque afinal de contas, né, gente? Então, é a única certeza que a gente tem. Ô, Laila, explica então um pouquinho pra gente. Faltou dizer alguma coisa? Você é uma millennial que parece já ter vivido muitas décadas com muitas realizações.
Explica um pouquinho pra gente o seu trabalho. Ah, legal, perfeito. Bom, eu comecei então, né, estou aí estudando sobre esse assunto que é apaixonante, que é a longevidade desde 2015, e entrando em contato com todas essas emoções, né, que o amadurecimento, que o envelhecimento traz, né, são muitas emoções. Muitas. Então, desde 2015, estou aí enfronhada nesse universo, bebendo dessa fonte aí que parece que não acaba nunca, de tanta coisa que acontece, dessas mulheres maduras que estão reinventando tudo, né? Principalmente as mulheres estão fazendo essa grande revolução aí no envelhecer e o que isso significa, né? E aí me dei de cara com vários momentos que chamavam a atenção, né? Então a parte ali da família, desses novos formatos de família, dos novos trabalhos. E aí também me deparei com esse momento aí dessa ressignificação da morte, né? Eu lembro que eu comecei a estudar sobre isso quando, ainda no hype, né, a gente fez o Tsunami 60+, que é um estudo bem grande, parrudo sobre esse assunto aqui no Brasil, e a gente mapeou uma iniciativa lá nos Estados Unidos que chama The End Well Project, né? O projeto de morrer bem. Eles estão ressignificando esse morrer. E eles falam muito sobre um tema que é o design thinking da morte. Imagina só, né? Uma metodologia de trabalho, né? De criativos, de marketing, né? Que é de onde eu vim, sendo aplicada numa nova forma, uma nova jornada da morte. E aí isso abriu tanto a minha cabeça, na hora que eu descobri o que era isso, eu falei assim, meu Deus, um novo formato de morrer, o que é isso, né? Aí comecei a entender melhor, aí me dei de cara também com o Tom Almeida, que é do Infinito, que é um cara que ele traz muito também ele é um ativista dessa causa aqui do bem morrer no Brasil. Fiquei apaixonada pelos projetos dele, ele tem um projeto que chama Morte no Jantar, o Cineclube da Morte, e aí comecei a falar assim, gente, trazer a morte para jantar com a gente, né, que coisa estranha. E aí, o que eu vi nessa pesquisa, né, então eu vi isso que já estava acontecendo, essa tendência, esses movimentos, e aí quando eu fui conversar, né, com o público 50+, aqui no Brasil, na nossa pesquisa, eu vi que, de novo, essas mulheres maduras, principalmente as mulheres, né, os maduros, mas principalmente as mulheres, estavam com um desejo muito grande de realmente tratar desse assunto de uma maneira mais leve, mas só que prática também, né? Então, trazer mesmo esse assunto para dentro de casa. E aí foi que ano passado, tomando coragem aí mais uma vez, né, tentando não morrer lentamente, junto com meu sócio, com o Uri Levin, que é engenheiro e tudo mais, e aí a gente decidiu então enfrentar esse tabu e novamente criar esse mercado aqui no Brasil junto com esses outros atores aí e dando luz para esse assunto. Então eu já começo perguntando para vocês três, você independente da Laila pessoa jurídica, como é que vocês encaram hoje a finitude, a morte? Maílda, na minha família eu tive alguns casos bem particulares e que me ensinaram muito. E nesses casos, uma das coisas que eu achei interessante, que eu fiquei feliz comigo, é que eu não fugi da questão. Muito pelo contrário. Quando sinalizou-se algo, eu falei, vamos ver o que é e vamos enfrentar. Então, a morte para mim, nas situações que eu vivi, elas foram um alívio, porque foram o fim de um sofrimento. Então, o pesado para mim foi acompanhar o sofrimento de pessoas que eu gostava muito. Mas quando esse fluxo fechou, me deu um alívio, falei assim, acabou esse sofrimento. Então hoje, para mim, eu penso assim, olha, aproveite tudo que você quer aproveitar da sua vida. Se você não está fazendo mal para ninguém, pode. Então, gosta de batom, passa batom mesmo com máscara. Gosta do seu perfume, usa todo dia. Gosta da roupa rosa, usa todo dia, não tem problema. De a gente viver. Então, assim, eu aprendi e fico feliz comigo, falando assim, olha, viva, sabe, vai aproveitar. E mais... Uma outra coisa que é importante para mim ninguém merece sofrer ou passar por uma dificuldade sozinho. Então, o abrir os olhos e não esconder para debaixo do tapete uma situação me fez
naturalmente e claramente estender a mão para o outro e falar assim, olha, minha mão está estendida e eu estou aqui. Então pode falar, ou pode ficar em silêncio, ou pode nada. Eu estou aqui, estou disponível. Então não fugir te dá a oportunidade de poder aproveitar esses momentos, porque senão na hora que vê, fala assim, ó, pastor, e eu não aproveitei o tempo que eu tinha. É isso. Então, gente, pensando aqui, né, na Mailda dizendo que ela perdeu as pessoas que estavam em sofrimento, e perder pessoas em sofrimento, né, é muito diferente de, sei lá, você perder um filho jovem, né? E as minhas experiências com a morte, né, todas as vezes que ela visitou, que ela esteve perto de mim, ela veio para levar pessoas que estavam em sofrimento, né? Então, assim, eu lido muito bem com ela, porque eu entendo que ela de fato veio para trazer alívio para essas pessoas, né? A minha primeira experiência assim mais próxima foi minha avó materna. Minha avó materna tinha ela e a gente era muito próxima, né? Minha mãe ajudava a cuidar dela, apesar de ela morar na casa dela com os cuidadores e tal. E eu me lembro da minha avó morrendo, deitada naquela cama enorme, antiga, com a minha tia, minha mãe e acho que talvez a cuidadora dela, o meu irmão, e ela de mão dada comigo, e ela falava assim, Raimundo era o meu avô, Raimundo, e ela começou a conversar com algumas pessoas da família muito próximas a ela, né? E acho que até foi a partir dali que eu comecei a me interessar por vida após a morte, né, reencarnação e tal. Eu vi a minha avó morrer e não foi chocante para mim, né? A mesmíssima situação aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve a mesma doença e morreu da mesma maneira, deitada na cama dela, comigo, meu pai, meu irmão ali, e falando umas coisas assim um pouco nonsense, porque ela entrou num pré-coma, alguma coisa assim, por falta de oxigênio. Então, e meu pai, eu acho que ele pensou assim, gente, a Natália já viu 2 pessoas importantíssimas morrerem diante dela, vou fazer assim, ela vai viajar, quando ela estiver lá, eu vou sair de fininho, né? Então, meu pai, em outubro, eu estava em Londres, o lugar que eu mais amo na vida, assim, eu conto meses para ir para lá. E quando tinham, eu acho que no 4º, 5º dia que eu estava lá, meu pai resolveu fazer a passagem dele, dormiu e não acordou, né? E eu recebi essa notícia assim da cuidadora dele, enquanto ela falava comigo, eu arrumava a mala e eu vim. Eu sinto muita saudade, eu acho que eu ainda estou em luto, mas um luto que é um luto de entender e processar essa ausência dele, mas em todos os momentos dessa história, né, desde que eu recebi a notícia até quando eu coloquei a caixinha com as cinzas dele dentro do túmulo da minha mãe no interior, eu entendi que para ele a morte tinha sido uma ótima visita. E eu quero muito estar mais próxima da minha espiritualidade, porque eu quero fazer uma passagem consciente na medida do possível. Eu acho que é bem importante, assim. E eu acho que eu não tenho medo dela, não, da tal da morte. E você, Laila? Então, minha família, de novo, né? Meu pai, que é esse cara que sempre me inspirou e me inspira muito, e toda a minha história, na verdade, com longevidade, iniciou muito com o assunto da morte, né? Que ele tinha certeza que ia morrer com 70 anos, assim. Então, ele falava isso no café da manhã, falava assim, tá bom, vou morrer com 70 anos. Então, ele falava sempre, sabe? Tipo assim, eu vou morrer com 70 anos. E meio que, né, elocubrando ali como que seria. Não vai ter, ninguém vai chorar, vai ter música, vai ter festa, não sei o quê. Então, esse assunto, até que ele não é um assunto que me dá muito medo, sabe? Porque ele, como eu acho que eu tive essa vivência de trazer esse assunto para a mesa mesmo, ficou mais natural. Mas eu não tive essa vivência de pessoas próximas que morreram. Então eu não posso falar, né? Eu não posso falar sobre essa experiência.
O que eu tenho visto e acompanhando muito de perto, assim, os diversos tipos de luto, trabalhando muito próximo agora com esse assunto, né? Tem mais ou menos 1 ano. E também muito com o público 50+, que é meu grupo aí de pesquisa e interesse há 5 anos, é que falar de morte, você fala de vida, na verdade, né? Então, é muito o que a Mailda trouxe aqui também, né? E até no poema também. Quando você reflete sobre o fim, isso te dá uma ânsia, acelera um pouco a vontade de viver também, né? Então, de realizar as coisas. A gente vê isso muito em filme, né, Nath? Até vários filmes que tratam desse assunto acabam, né, trazendo essa coisa do eu descobri que vou viver 3 meses de vida, e aí eu quero acelerar e fazer tudo que eu nunca fiz antes, ou que eu sempre sonhei e não tive a oportunidade, ou achei que não tivesse a oportunidade porque a agenda estava muito cheia, né? Então, pensar sobre a morte traz essa reflexão da vida, e é isso que eu tenho refletido muito, trabalhando e pesquisando e atuando nessa área, assim, o quanto que é interessante a gente pensar sobre o fim, e aí tem até os países, né, que pensam sobre o fim para viver melhor, né? Então quase, eu ouso dizer aí que se a gente pode colocar o assunto da finitude até na nossa rotina de autocuidado. É verdade. Engraçado porque eu não penso nela. Eu tô vendo vocês falando, né? Vamos viver plenamente porque a gente tem consciência de que vai morrer. Eu não tenho essa consciência, não. Eu perdi meu pai há 10 anos e de uma forma muito triste, porque foi uma morte repentina, foi um infarto. Eu achei o corpo dele e eu que tive que fazer literalmente todo o processo mesmo. Achar o corpo, ligar para IML, reconhecer o corpo, ir fazer todo um ritual mesmo de escolher caixão, flores e marcar, enfim, todo esse ritual eu tive que fazer de uma forma, na hora, muito automática, muito prática, mas uma coisa me ajudou, porque meu pai sempre foi espírita. E ele sempre passou pra gente esse conceito de que a vida não acaba aqui, né? Então isso para mim foi uma forma, e tem sido uma forma há alguns anos bem mais amena de encarar a morte. Quando eu penso, quando eu rezo, quando eu tenho que agradecer, quando eu penso que ele possa estar lá me ouvindo, isso é uma coisa ou que daqui a algum tempo vou encontrar os meus avós, né? Então isso é uma coisa que me faz com que eu encare a história não é que eu encare a morte, eu não encaro a morte. Eu não penso nela. De verdade, eu não penso assim. Talvez eu pense nas coisas práticas. Entende? Como eu vou envelhecer, como esse meu envelhecimento vai ser tem que ser de uma forma mais saudável, né? Tem que ser de uma forma para que tenha uma passagem mais, menos sofrida para mim. Mas isso eu penso. Agora, na morte em si, no meu dia a dia, não. Muito por causa desse conceito que eu trouxe do meu pai, da história do espiritismo mesmo. Eu olhava para o corpo dele, eu via um corpo que precisava ser removido ali, e, sabe, todo cuidado e tudo. Tanto é que eu nem quis que tivesse muito tempo de antes do enterro, porque eu falei, gente, isso já foi. O espírito dele não está mais aqui. Então vamos ser práticos, vamos enterrar e vamos resolver a vida e a partir dali lidar com a saudade, que eu acho que é o mais problemático que eu acho da história da morte, é a saudade. Não tem outro conceito para mim do que a ausência, né? Da pessoa ali, mesmo você sabendo que faz parte da vida, que ela já se foi, que é isso, todos nós vamos e tudo, mas assim, tirar da nossa convivência
É uma coisa, às vezes, muito, muito cruel. E nós, no Ocidente, né, Laila? Você vai saber mais do que ninguém, não fomos educados de forma alguma a encarar a morte de uma outra forma. Que talvez os indianos, os orientais, né, os tibetanos, os próprios mexicanos, né, que tem uma festa linda para cultuar, né, a história dos seus mortos, né, celebrar os seus mortos. A gente não tem, no Brasil principalmente, a gente não tem essa cultura, né? E eu fico imaginando esse trabalho que você faz para chegar para uma pessoa e falar assim, olha, a morte também exige um lado prático. Porque foi exigido de mim em relação ao meu pai um lado muito prático. E que você tem que ter. Não adianta você falar assim, eu não dou conta. Não, você tem que dar conta. Alguém tem que dar conta. Entende? E as pessoas, eu acho que você preparar as pessoas para quê? Porque para a morte ninguém vai preparar. Acho que ninguém está preparado. A gente não é uma cultura que está preparado para a morte. Mas talvez preparar as pessoas para que elas consigam ver a coisa um pouco mais, como um pouco mais de praticidade, talvez eu acho que seja um bom começo, entendeu? Pois é um desafio, assim, aqui a gente realmente tem um tabu bem grande, assim, até em números, são 7 em cada 10 pessoas não querem falar sobre o assunto, sabe, não falam sobre esse assunto no dia a dia, isso aqui que a gente está trazendo é realmente um nicho, assim, não tá no dia a dia, as pessoas não acordam e pensam, eu vou morrer, então agora eu vou fazer uma coisa mais legal, porque, né, não tá, assim, não tá ali na rotina e na agenda. E aí, assim, trazer esse ponto prático tem muito, assim, foi tão interessante porque a gente viu que até as pessoas mais baixa renda lidam melhor com isso, tipo, pagam ali o plano funeral, sabe? O plano funeral é realmente um produto bem acessível e que aí, né, as pessoas pagam, tipo, tem carnê, assim, sabe? A gente conversou com o pessoal aí da Metropax, em BH, que, enfim, trabalha com esse tipo de produto, e é muito interessante, porque aí vai ter uma morte digna, então fala-se muito sobre isso, essa morte de ter dignidade até o fim. E aí, assim, na experiência da Jano, a gente trouxe muito na parte prática, Fernanda, mas está sendo muito interessante ver que o que cola é a parte emocional. E não só esse medo de morrer, a gente muda um pouco o foco do morrer para o legado, que é uma outra palavra que a gente não tem muito aqui no nosso vocabulário, né, português, é uma coisa meio americana esse legacy, né, você deixar um legado, lá já se fala muito disso, mas que, de uma forma ou de outra, com essa palavra ou não, se a gente traz assim, qual marca que você tá deixando no mundo, qual a lembrança que você vai deixar no coração dos seus familiares, com quem você ama, se a gente vai para esse lado, as pessoas se conectam mais. E aí tem sido muito interessante ver isso, assim, o quanto que falar, por exemplo, de as histórias das famílias, como foi o seu primeiro dia de trabalho, por exemplo, qual era a brincadeira que você mais gostava quando você era criança. Então, ter essa coxa de retalhos quase, né, que lá na Irlanda também eles fazem muito esse quilt familiar, né, aquela coxa de retalhos vão pegando. Então, assim, essa coisa assim de deixar esse cuidado, deixar esse presente para os seus descendentes tem sido um gatilho maior para as pessoas, né? As pessoas querem deixar isso, porque todo mundo gosta de contar a sua própria história, gosta de escutar a história, né, dos avós. Então, assim, recentemente, acho que tem uns 2 meses que a Sextante lançou uma linha de livros para perguntar assim, vó, me conta a sua história, pai, me conta a sua história, mãe, me conta a sua história. E aí são perguntas que são muito interessantes, porque às vezes a gente não pergunta, né, não faz essas perguntas, às vezes a gente não sabe dessas histórias, né? Tipo assim, por que meu pai escolheu trabalhar com comércio exterior? Ou qual era a música que minha mãe mais ouvia quando ela tinha 15 anos? Eu não sei, a gente não se faz essas perguntas, né? Então, é uma forma de realmente se tornar imortal, trazendo esse legado. E eu acho que é um ponto que as pessoas gostam mais. Você está falando da finitude de alguma forma, mas você está falando muito mais dessa imortalidade.
isso me faz lembrar no enterro da minha avó. A gente estava lá numa roda, e na época que tinha, né, ainda velório a noite inteira, né, aquela história toda. E aí, a minha avó era uma pessoa muito engraçada. E aí todo mundo, assim, volta e contando casos, né? E aquela coisa... que também tem isso, né, gente? Tem uma linha muito tênue também, quando você vai em alguns enterros, dependendo, né, da forma como a pessoa fez a passagem. No caso da minha avó, ela já estava realmente, né, num processo já... Mas a gente... Era casos, lembrando casos dela o tempo inteiro. E isso também me faz lembrar que no velório ao lado tinha uma senhora que estava lá e não tinha ninguém da família. Ela passou a noite inteirinha, sozinha. Não a noite inteira, porque chegou determinada hora, a minha família resolveu que ela estava muito sozinha, que a gente ia para lá. Fizemos uma oração para a alma dela, porque, gente, né? Que história, a gente quis saber que história é essa de uma senhora tá ali em cima do caixão, no velório ao lado, e não tinha ninguém da família ali pra... Poxa vida, mas a minha família deu um jeito e ela fez uma passagem mais feliz. Alguns pontos, enquanto vocês falavam, alguns pontos me vieram aqui à cabeça. Quando Laila falou qual é a sua história e tudo, as pessoas que eu tenho mais lembrança e mais saudade são as pessoas que definitivamente me ensinaram afeto. Então, a avó com aquela simplicidade toda, mas que aquele afeto era uma coisa gigantesca, era um afago no coração, que era uma coisa maravilhosa. E um irmão também que me iniciou, ele me tratava como um bibelô. Então essas pessoas que eu amei, assim, que são as pessoas que eu mais amei até ontem, elas deixaram em mim e nas pessoas com as quais elas conviveram uma alegria, uma coisa tão gostosa que enquanto eu viver, elas estarão vivendo comigo. E essa saudade, quando eu falo de saudade, é de um tempo que eu gostaria de ter vivido mais com eles. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu vivi com eles está tão presente e é tão delicioso que quando eu me lembro, meu coração fica cheio, sabe assim? Eu me sinto brincando, a bala que a minha avó me dava, a caixa de bombom que meu irmão me dava. Então, esse viver com esse cuidado, com esse amor, ele vai para sempre. Então, independente de outra vida ou não, cada um que tem a sua crença, mas o que você vive de bom e que a gente, enquanto vivo, a gente pode estar sempre melhorando, alguém que recebeu esse carinho, a sua vida vai viver enquanto essa pessoa se lembrar de você. E um outro ponto é que alguns profissionais de saúde, eles deveriam ou poderiam estudar um pouco mais sobre como cuidar, como se relacionar com as pessoas que estão passando por uma determinada situação. Que eu já passei casos horríveis de pessoas. Você não está entendendo o que está acontecendo? Não é assim que se trata uma família, não é assim que se trata uma pessoa. Então, assim como nós, que é interessante que a gente fale e entenda e estude sobre o assunto para que a coisa fique mais leve, é bom que profissionais também vejam isso, porque pode ser muito cruel em determinados momentos. Eu estou em dúvida se está na nossa pauta, mas eu queria falar um pouco assim da dificuldade que eu tive. Eu comecei a frequentar esses Instagrams que falavam de finitude e tal, antes da morte do meu pai, né? E aí eu acho que foi lá, obviamente, no Instagram do Infinito, né, que eu vi alguma coisa sobre perguntar para a pessoa, né? Até então não existia Jano, mas de perguntar para a pessoa como que ela gostaria de morrer, né? Assim, sei lá, a minha mãe, por exemplo, a vida inteira, minha mãe era muito
gostava de se produzir, milhões de acessórios. Ela falava, Nath, não me deixe ir feia. Você me prepara, entendeu? Você não me deixa ir feia, senão eu vou puxar o seu pé. Então eu lembro que quando ela faleceu, depois que o corpo foi liberado, eu fui arrumá-la e passei batom. A gente achou assim uma roupa que ela gostava de usar e coloquei brincos. Se tivesse 10 buracos, eu ia colocar 10 brincos em cada orelha, porque ela queria ir, né? Chique. E ela também e falava com meu pai assim, não vai pendurar no caixão, você compra o melhor que tiver. E o meu pai, imagina, jamais ia se preocupar com isso. Mas assim, a gente queria saber um pouco do que ele pensava, né? Na época da minha mãe morta, as pessoas não falavam de cremação, mas hoje você tem opções, né? Então, que foi o que aconteceu com o pai. Mas eu não consegui tocar no assunto com ele. Eu lembro que um dia eu tentei introduzir, né, para ver assim, o que ele achava de cremação e tal, como é que ele queria que isso fosse, se queria que tivesse alguma coisa, sei lá, uma flor e tal. E eu não consegui. Eu acho que eu usei um filme para poder trazer o assunto, mas eu acho que eu usei alguma metáfora, alguma coisa, e imediatamente eu vi que ele não estava a fim de falar disso, né? Então, assim, quando ele faleceu, eu estava em Londres, meu irmão, pelo telefone, falava assim comigo, vou te mandar 3 fotos de caixão. E aí eu falava com ele assim, Leandro, não precisa gastar dinheiro com isso, porque eu, Natália, juro pra vocês, se eu morrer amanhã, me põe num lençolzinho branco que tá tudo bem. Juro, não faço questão disso, né? Mas na sociedade, né? Minha mãe era muito ligada nesse tipo de coisa. As pessoas reparam até se o caixão é bom, se as flores estão bonitas ou não, né? E pro pai, eu achei que o meu irmão incorporou minha mãe. Falou, não, vou pegar o melhor que tiver aqui, entendeu? E aí depois ele me ligou e falava assim, Nath, com barba ou sem barba? Eu falei, o quê? O pessoal lá tá perguntando se tem que ter barba ou não. Eu falei, uai, se ele tiver com barba, tira um pouquinho, mas assim, tô preocupada com isso. E aqui, maquia ou não? Eu falei, oi, maquiar o pai? Porque você vai chegar no dia seguinte, ele vai, né, vai ficar tipo uma noite inteira esperando. Se passa uma base, um pó. Eu sei que meu pai foi para a cremação de base, entendeu? Todo maquiadinho, todo bonito, não tinha nem olheira no meu velhinho. Mas assim, eu particularmente jamais iria me preocupar com isso, porque eu acho assim, gente, morri, tá tudo bem, né? Mas já que ele não teve oportunidade de dizer o que ele pensava, a gente deixou que ele fosse com muita dignidade, né? Assim, com flores bonitinhas. E sem olheiras. Sem olheira, papai foi sem olheira. Ele tava bem, eu achei que ele tava bem maquiadinho. Enfim, é isso, né? O que eu queria trazer era sobre essa história, né? De conseguir, né? No caso, vocês que têm mães vivas, né? Fernanda e Maílda e Laila, que tem os 2 pais, é uma privilegiada, né? Pai e mãe vivos. Vocês perguntariam isso para, né? Você teria coragem, Fernandinha, de perguntar para sua mãe? Mãe, Zuzu já falou. Ela é moderna, né? Ela Zuzu já falou disso. Que ela quer ser cremada, jogar, se bobear, jogar a cinza dela lá no aquele negócio que ela ama. Como é que chama? Caldas Novas. Adoro caldas novas! Mentira, isso fui eu que falei com ela. Você fica falando esse negócio aí, ela queria no mar, é uma coisa assim. Eu falei com ela que, não vou jogar suas cinzas no mar, não. Você para com esse assunto, eu vou jogar suas cinzas em Caldas Novas. Ela falou comigo que era só se fosse no Hot Park. Adoro! Então lá em casa ela já falou que ela é prática. Capricorniana, gente, prática, não tem muito esse tabu lá em casa, não. Então, Nath, mas esse é o ponto, assim, a gente não tem que esperar uma certa idade ou tá mal para decidir essas coisas. A gente já sabe, igual você já sabe, deixa anotado, registra, esse é o ponto. Você pode ter, assim, gente, se você decidir ser doador de órgão,
todas essas coisas, já anota em algum lugar e compartilha com alguém, assim. Melhor se for na Jana, se não for, tudo bem também, anota em outro lugar, mas deixa isso compartilhado, porque aí, por exemplo, seu irmão não teria dúvidas, entendeu? Né, se seu pai tivesse feito isso lá atrás e não, né, na idade que ele estava. No momento da fragilidade, né, que é quando a gente está mais emotivo, confuso, e assim, é o que é mesmo. Então, assim, tendo a consciência do que é importante, aí tem documentos para fazer isso, né? Tem o Testamento Vital, que é um documento, assim, eu, depois que conheci isso, falei, gente, tem que ter Testamento Vital, que é o documento que você fala como que você quer ser cuidado num momento de incapacidade, o que é importante para você, sabe? Tipo, não quero sentir dor, não quero ser reanimado, não quero que façam isso ou aquilo, colar. Então, isso independe da idade, já pode fazer hoje mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Talvez eu não tenha conseguido introduzir, porque eu e meu pai, a gente tratava de tudo com muita leveza, de todos os problemas, a gente ria das adversidades, né? Eu lembro que um dia a gente teve que ir para o hospital numa ambulância, e aí eu falei, pai, o moço não ligou o barulho. Ele falou, é porque eu sou discreto, pedi para ele para não ligar. Então, assim, ele lá, a gente não sabia o que ele tinha acabado de ter uma ausência, né? E aí eu falo, pai, o moço não ligou, né? Tipo, para poder descontrair, ele rebate falando que pediu pro cara para não ligar porque ele é discreto, quer dizer. Mas o fato de ele ser uma pessoa, estar frágil naquele momento, que eu acho que inviabilizou essa conversa. Né? Se a gente tivesse tido essa conversa num momento que ele tivesse até mais velho, mas com saúde, talvez não tivesse sido tão difícil de tocar, né? Acho que é isso. Eu, com a minha família, eu já falei. A minha mãe, ela tem 93 anos hoje, mas ela já perdeu 3 filhos e praticamente quase todos os irmãos. Isso sendo a mais velha da família. Então ela já está carimbada nisso, assim. Se ela não caiu nessas, ela não vai cair assim de uma hora para outra. Já fiz testamento. Eu achei que eu fosse morrer quando eu tive dengue. Falei, nossa, eu tenho que resolver. Meu carrinho velho, fiz. Meu carrinho velho, falei, vou fazer o testamento, já fiz, deixei tudo, já falei como é, falei, não pode cremar e doar tudo, já perguntei pros irmãos se é para poder permanecer, se é para poder ficar cuidando mais, se é para poder prolongar. Eles, os que eu conversei, já falaram, minha mãe também já falou, já falei, já perguntei, porque o fato de ela ser mais velha que eu não quer dizer que ela vá primeiro, pode ser que qualquer um de nós pode ir. Então, assim, e ela é dura na queda, a mulher tá passando a perna de todo mundo. Falei, daqui a pouco passa a perna em mim. Então já deixei. Eu quero foto dela, Maílda. Ô, Nath, a gente tem que fazer foto dela. Ela é linda. Tem no Instagram da Maílda uma foto. E um dia eu falei, nossa, o que foi que eu queria fazer com sua mãe? Eu queria arrumar alguma coisa com a mãe. Mas aí a mãe foi pro interior e... eu queria fazer foto dela pro projeto, né? Mas aí ela foi pro interior e não deu. Agora, com a Covid dando um tempo pra gente, nós vamos fotografar, né? Por favor. Mas eu fiz isso e com ela também a gente tomou uma decisão agora com essa questão do Covid. Eu tinha trancado ela aqui na minha casa, vi que ela não gostou, estava triste demais. Falei, antes morrer de Covid a morrer de depressão. Então volta para sua casa, fique aí nas suas plantas, que é o que você gosta. Então, se morrer aí, ela vai morrer feliz, porque ela já viveu 93. Então pode comer tudo, pode, ela come tudo que ela gosta, ela faz o que ela quer, ela tá aproveitando a vida dela agora. E eu tô aprendendo com isso. Falei, minha filha, você aproveita aí a sua vida, não tá fazendo mal pra ninguém. E é isso. Tá certo, tá certíssimo. Meninas, estamos caminhando para o final do programa. Vamos às nossas... Ô, Laila, só pra quem não entendeu, então, Jano, você reúne isso tudo. Exato, é um cofre digital, a gente gosta de usar essa palavra. Legal. É um cofre digital que guia a pessoa a organizar todo esse planejamento que no começo a gente estava chamando de fim de vida, mas na verdade é um planejamento de vida, né? Você vai colocando lá seus gostos, seus desejos, suas certidões, seus documentos. E é um lugar seguro que você pode compartilhar com uma pessoa que você confia. E aí tá ali toda a sua vida meio que detalhada para
para qualquer momento, que você pode usar hoje, né? Ah, nossa, tô viajando. Quantas vezes aqui acontece, né? Você tá viajando e você precisa de um documento que tá lá na sua casa, você não sabe, naquele papelada e tal, naquela pasta que você nunca arruma, vai estar lá na Jano. Ou, no caso de alguma incapacidade, tem lá suas preferências, como que você quer ser cuidado, toda essa questão. E ainda, no caso de um falecimento, também tem ali tudo que você precisa para fazer o inventário, para tomar todas essas decisões práticas, que é essa burocracia do luto, né, que é tão doída que você falou. Então, ali já está tudo meio que organizado, não só para a morte, mas para a vida, como eu falei, né, que é o que eu tenho aprendido muito. Que quanto mais a gente trata desse assunto, mais a gente aprende a viver. É isso aí. Bora viver, meninas! Vamos de dicas? Dicas Aspirinials. Não sabia que a nossa introdução, que o nosso início aí seria com Marta Medeiros. Separei 2 aqui. Marta Medeiros, Fora de Mim, que eu gostei muito, assim, gosto do jeito que ela fala. E o outro, Cartas Extraviadas e Outros Poemas. Ambos da Marta Medeiros, que eu gostei muito. É só livro ou pode várias coisas? Pode o que você quiser. Pode Tá tudo. bom. Até o remédio pro intestino você pode indicar, porque eu já indiquei. Tá ótimo. Olha, eu gosto muito, né, da doutora Ana Cláudia Quintana, que ela tem livros sobre o assunto, né, a morte é um dia que vale a pena viver. Tem TED também maravilhoso. Eu indico muito, muito, muito o Instagram do Infinito.etc, que é um parceiraço, e o Tom, assim, ele traz esse assunto de uma forma muito leve, muito delicada. Eles estão fazendo o aniversário dia 8 agora de agosto, então, de 2020. Então, também é um momento de celebrar. E também eu acho que a dica é viver o hoje, né? Bem, acho que essa é a minha dica principal. Como viver com intensidade, prioridade, com presença. É isso aí, Laila. E quem quiser saber mais sobre a Jano, tá no Instagram? Tá no Instagram, o Instagram é @sou.jano, JANNO. Eu também tô lá, então é @Laila com Y, Valias com 2 L's, VALLIAS. E quem quiser saber de longevidade, o mundo prateado e sobre finitude também, fala comigo. Bacana. Danadinha. Eu queria falar de um filme que eu acho que eu já até falei aqui, mas ele é tipo o Pequeno Príncipe. Você pode recorrer a ele em vários momentos da sua vida. Que nem é um filme clássico nem nada, é um filme super recente, que é o Viver Duas Vezes, com um dos meus atores prediletos da língua espanhola, que é o Oscar Martínez. Viver Duas Vezes é a história de um cara, eu acho que ele é um professor, professor de matemática, né, que ele faz questão de falar, professor de matemática de universidade, que ele repete o tempo todo. É um cara bastante arrogante no começo, assim, autossuficiente, que pouco se relaciona com a família. Ele tem uma filha, até que ele descobre, né, que ele tem uma doença degenerativa, o Alzheimer, e aí ele passa a precisar da ajuda dessa filha, né, e ele pede a ela, ele conta para ela de uma paixão que ele teve quando criança, quando jovem, e ele pede para que a filha o acompanhe, para que ele se encontre com essa pessoa antes que ele se esqueça, né? E aí é linda essa coisa que o filme faz, né? De você ter aí um deadline de vida e querer correr atrás de algumas coisas. Ele resolve, então, que antes que ele se esqueça, ele ainda queria se lembrar daquele amor, daquela mulher. E aí é um filme lindo, assim, é um filme de lencinho, balde, lencinho, qualquer coisa que você queira usar como acessório para o choro. É um filme lindo. Eu ia indicar também o livro da Ana Cláudia, que eu acho que é importante para qualquer... Eu ganhei esse livro por conta do meu pai, né, vivo ainda, mas eu acho que é um livro muito importante. E o Instagram do Infinito, que é sempre legal, sempre te provoca, né, de uma maneira leve, né, Laila? Eu sigo e adoro, e tem várias coisas que fazem a gente pensar.
Tem também um podcast que é legal. Um podcast que trata do assunto, né, da finitude, que se chama Finitude, né, que está aí em todos os agregadores. Eu contei na época um pouquinho da história lá de cuidados com meu pai, e eu acho que eles tratam isso de uma forma interessante, e é isso, fica a dica. Hoje eu estou cansada, estou desfalecida, mas vamos lá. Tá acabando, Nath. Bom, eu vou dar uma dica de um filme e de um livro. Filme que eu acho sempre achei muito lindo, O Escafandro e a Borboleta, que conta a história de um editor da revista Elle que tem um derrame e que tempos depois ele descobre, ele acorda desse derrame e ele fica todo paralisado. A única coisa que não ficou paralisado é um dos olhos, e ele se comunica através desse olho, né? E ele vai criando um mundo próprio, né? Contando com a sua imaginação, com a sua memória. E é um filme muito sensível e muito lindo, de uma pessoa que resolveu viver, apesar de tudo, intensamente. Vejam O Escafandro e a Borboleta, não sei aonde tá, se tá na Netflix, ou procurem saber. E minha segunda dica é Saramago, sempre Saramago, que eu amo de paixão, que é As Intermitências da Morte, que fala exatamente um mundo em que as pessoas não morrem, mas elas envelhecem, elas ficam doentes, e como é esse mundo. É uma crítica à sociedade, óbvio, como todos os livros do Saramago, né? Tem sempre a sua conotação política, as suas críticas, mas é um livro muito interessante. Chama As Intermitências da Morte, José Saramago, e a prerrogativa da história é que é um mundo em que ninguém morre. Então as pessoas elas precisam se adaptar, né? Falta leito de hospital, falta sentido da vida, das religiões, né? As pessoas vão ficando sem propósito de viver porque elas não podem morrer. É isso. Pronto, gente? Ficamos por aqui? Ficamos. Laila, querida, foi uma alegria. Muito, muito obrigada mesmo pelo espaço e pela oportunidade. Obrigada, querida. As Perennials, então, ficam por aqui. Nosso querido podcast, e você já sabe, quer nos patrocinar, nos contratar para festas infantis, animação de casamento, karaokês e afins, é só mandar um e-mail, falecom@asperennials, ok? Um grande beijo para vocês, toca para Savassi, toca para Paulista, toca para o mundo. Tchau!